Sejam bem-vindos à nossa aula em Isaías, dentro do panorama do Antigo. Como hoje é a nossa primeira do gênero das profecias, vamos primeiro dar uma pequena introdução sobre esse tipo de literatura, que é a literatura profética. Vamos falar sobre o livro em si, o livro de Isaías, uma pequena introdução, explicar a sua estrutura, os temas principais, como o livro de Isaías aponta para o novo profecia. Imagine a seguinte situação: imagine um casal que está ali casado há vários anos e o relacionamento está em crise. Estão passando por uma situação problemática, uma situação complicada, talvez anos ali com problemas, acumulando mágoas, confusão, dificuldade, palavras que machucaram um ao outro. Às vezes um probleminha acabou se tornando um problemão. Às vezes algo que parecia um problema, na verdade, acabou mostrando algo mais. E às vezes uma história começa a puxar a outra, eles começam a falar de uma situação que aconteceu hoje e logo uma ideia leva a outra, logo alguém fala, não, porque em 1991 você fez isso, você fez aquilo, quando a gente estava namorando você disse que gostava disso ou que era para ser desse jeito. E outra coisa que também acontece é que os sentimentos mudam rapidamente. Às vezes sai do calor para a frieza, às vezes sai da paixão para a indiferença, às vezes sai da ternura para o desprezo ou vice-versa. E as profecias, elas são assim. Às vezes você tem várias histórias sobrepostas, às vezes uma ideia leva a outra rapidamente, às vezes o sentimento muda rápido, de amor para desprezo, ou desprezo para amor, isso muda rapidamente, porque os sentimentos estão ali à flor da pele. E essa comparação do relacionamento de Deus com o seu povo, os profetas várias vezes usam a analogia do casamento, né? Jeremias usa isso, Oséias, né? E Isaías também. Por exemplo, Isaías 51 diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? E daí ele continua ali. Então, o próprio profeta Isaías usa essa comparação do relacionamento entre Deus e seu povo Israel como o relacionamento ou de um casamento à beira do precipício. Em outras palavras, eles estão dizendo assim: vocês quebraram a aliança, vocês foram infiéis a Deus, né? Então, antes, eles começam se lembrando das promessas feitas lá diante do altar, né? Então eles começam relembrando o início da aliança deles, relembrando o que tiveram. E na profecia nós também temos, sim, o olhar para frente. Nós temos o olhar para trás e nós também podemos ter o olhar para frente. Geralmente as pessoas, quando falam em profecia, já pensam direto em adivinhar alguma coisa do futuro, né? Falar alguma coisa que ainda vai acontecer. Mas não, a profecia é uma palavra vinda da parte de Deus. Pode ser alguma coisa do futuro, mas não necessariamente. Pode incluir alguma coisa que ainda está por vir, mas também pode ser uma análise olhando retrospectiva, olhando para o passado.
analisando a situação de hoje, tendo em vista a aliança que Deus colocou lá no passado. Então, os profetas muitas vezes fazem um convite ao arrependimento, olhando para o juízo que Deus pode trazer no futuro, né? E uma coisa que pode deixar um pouco difícil de entender os profetas é a complexidade do horizonte de tempo. Às vezes, eles podem fazer previsões do futuro e essas previsões podem ter vários cumprimentos múltiplos. Então, imagine, por exemplo, que você tem ali uma cadeia de montanhas e você está olhando ali a montanhas que estão mais longe, estão às vezes quilômetros mais profundo. Então é essa a dificuldade que nós temos na interpretação das profecias. Às vezes, se nós olharmos sem muita atenção, nós não percebemos que existem diferentes horizontes de tempo na mesma imagem. Então, às vezes, uma profecia pode se cumprir, como por exemplo Isaías 7, que a mulher solteira, a virgem, ficaria grávida. Isso teve um cumprimento no curto prazo, que a noiva de Isaías estava dando à luz um filho. Mas também teve um cumprimento a longo prazo, em Maria. Então, os profetas muitas vezes têm como se fosse um telescópio, né? Enxergam alguma coisa que está longe como vista de perto. E às vezes nós nos confundimos sem saber se aquilo, o quão longe aquilo está, ou se aquilo. Então, de forma prática, 7 dicas para ajudar a gente a interpretar essas profecias do Antigo Testamento, né? A primeira é identificar o contexto. Olhe para a estrutura, olhe para o fluxo do pensamento no livro, né? Então, qual é a estrutura do livro de Isaías? Qual é o contexto? Segundo, é identificar qual é o tipo do oráculo, a mensagem que ele está tratando naquele momento. É de juízo? É uma mensagem de salvação? Ou é alguma outra coisa? A terceira dica é: você precisa identificar se aquilo é histórico ou se aquilo é uma previsão do futuro. Então ele tá falando do passado, ele está lembrando de alguma coisa que já aconteceu, ou ele está apontando para frente. A próxima dica é que você precisa prestar atenção à linguagem. É uma linguagem poética? Ou é narrativa? Ele está argumentando? Então, respeite a linguagem, respeite a linguagem que ele está tratando ali. O 5 é olhar para o contexto geral, a história geral da redenção. Até tome cuidado para não misturar, fazer uma associação imediata, por exemplo, entre Israel lá 600 anos antes de Cristo e a sua igreja hoje, ou o seu país hoje. Nem sempre essa associação ela é automática, ela é imediata. A próxima dica é que nós precisamos prestar atenção quando um tema é recorrente ou um tema é abrangente. Alguma ideia se repete? Ou alguma ideia pega o livro todo? E por último, como que os autores citam outros textos? Ou como que esse texto é citado por outros autores?
Isaías está citando Deuteronômio? Ou um evangelho, o evangelho de Mateus citou Isaías? Esse texto que eu estou lendo foi citado ou ele cita algum outro? A escritura ajuda a interpretar a própria escritura. Para o nosso livro de Isaías, né? O livro de Isaías ele é muitíssimo importante na nossa história, né? O seu autor, ele provavelmente era da família real, ele vivia no contexto do palácio. E Isaías esteve ali em Judá, aproximadamente ali do ano 740 a.C., até ali o ano 700, mais ou menos, né? Então, ele pegou um pouquinho antes do exílio, né, babilônico, mas ele viu o reino da Assíria, né, o surgimento do reino da Assíria. Então, Isaías, filho de Amós, teve essa visão. Então, vejam só os primeiros 4 versículos. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendências de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Vejam só, é um oráculo para toda a terra ouvir. Qual é o contexto? Então é uma profecia de julgamento. Não deixa dúvidas, né? Que é uma condenação. Qual é a forma literária que está sendo usada? Pois Isaías está olhando para trás ou para frente? Está olhando para trás. Então, lembrando do Pentateuco, né? Lembrando da aliança, colocando o povo de Deus como filhos, né? Mas abandonaram a Deus. Então vejam igual no nossa ideia aqui, é um aconselhamento aqui do matrimonial, o noivo aqui está realmente muito chateado aqui, né? A dor aqui é grande. E se você olhou a sua própria atitude para com Deus, a sua própria rebelião, desobediência, as vezes que você foi infiel na aliança com Deus, você já pensou na dor que isso traria para Deus? Olha só, será que Deus diria de você, ele me abandonou, ele virou as costas, né? Então, vale a pena meditar na dor que o nosso pecado causa em Deus.
De profecia. O monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então vejam só, a poesia também, mais uma vez, aqui, mas dessa vez uma profecia de salvação. E está olhando para o futuro, um tempo de esperança, um tempo de salvação. Então veja a diferença. É a mesma Jerusalém, mas parece que o cenário mudou completamente. É a mesma Jerusalém, mas antes estava um céu cinza e uma tempestade, e agora parece ensolarada, parece, na verdade, parece de outro mundo, né? Falando ali da paz, né, que aconteceria, já que não existiria mais espadas. Então aqui nós temos uma profecia do futuro, nós temos aqui uma profecia escatológica de quando Deus vai encerrar a história. Então sempre que nós estivermos falando de profecia, nós precisamos fazer essas perguntas. Então vamos lá para olhar a nossa estrutura do livro de Isaías. As passagens, os 2 primeiros capítulos, são como se fosse um trampolim, como se fosse um mapa, um índice, né? Ele nos ajuda a saber o que o livro vai tratar. E nós podemos dividir Isaías numa primeira parte, Isaías dos capítulos 1 até o 39, em que o tema principal é o juízo, uma condenação, a aflição vindo sobre a Jerusalém histórica, olhando para trás o quanto eles pecaram, né? Ele está falando ao público ali do século 8 a.C., falando da invasão iminente da Assíria, e o capítulo 1 fala dessa primeira metade. Mas a partir do capítulo 40 até o final, ela não está mais falando, virando para o passado, virando para a história. Ela está falando, olhando para o futuro. E parece mais com o capítulo 2 agora. Está falando da Jerusalém que no futuro seria, sim, exilado na Babilônia, mas apontando para uma Jerusalém escatológica. E a linguagem, especialmente nos últimos 10 capítulos, ela é dramática e grandiosa. E, na verdade, parece grande demais para falar daquele pequeno grupo de exilados que retornaram do exílio ali da Babilônia no século V, século IV. Então, nós temos aqui prenúncios da glória de Deus criando os novos céus e a nova terra, ou seja, da nova Jerusalém. E essa Jerusalém escatológica é composta por um remanescente da Jerusalém original, mas não está mais ligada aos judeus étnicos, mas ligada a todos aqueles que estão unindo a Deus. Então, oráculos de salvação na primeira parte do livro, mas eles estão em abundância na segunda parte.
1 a 39 e do capítulo. Então, rapidamente aqui, a primeira parte, nós temos um prólogo. No capítulo 6, nós temos o chamado de Isaías para o ministério. No capítulo 7 e no capítulo 36 até o 39, nós temos duas narrativas históricas, cujo tema principal é a confiança. Primeiro falando de Acaz, que não confiou no Senhor, mas foi buscar auxílio um povo estrangeiro. Depois nós temos Ezequias, que confiou em Deus diante de um reino inimigo mais poderoso militarmente do que eles. Nos capítulos 8 a 11 nós temos os ais para Israel e para Judá, falando da destruição que eles sofreriam, mas termina com uma profecia falando da vinda do Messias. O Salmo 12 o capítulo 12 é um salmo de louvor a Deus, e no trecho dos capítulos 13 a 27 nós temos um período longo ali com 3 ciclos de profecia contra as nações vizinhas. Então nós temos ali uma primeira série falando de Babilônia, os filisteus, os moabitas, os sírios e os egípcios. Capítulo 21 começa uma segunda série, de volta a Babilônia, Edom, Arábia, aí fala de Jerusalém, aí fala de Tiro, capítulo 23. E daí, no capítulo 24 até o 27, tem uma terceira série de profecias. No capítulo 28 até o 35, nós temos uma série de 6 também, né? Então, profecias de condenação também. E aí, a partir do capítulo 40, a segunda parte de Isaías, né, fala principalmente do futuro. E aí começa uma palavra de consolo para Israel, consolo para as nações. Nos capítulos 42 ao capítulo 44, nós temos ali Deus reivindica o seu povo para a sua glória e restaura. E daí fala a partir do capítulo 44 ali, uma promessa de libertação, né? Deus vai usar Ciro para o propósito de trazer de volta ali o seu povo. Aí, a partir do capítulo 49 ali, essa libertação que Deus usaria Ciro para trazer, aponta para algo ainda maior. E daí começa a falar do servo sofredor. Então nós temos ali quatro mensagens do servo do Senhor. Nós temos então, a partir do capítulo 56, sermões éticos, né, falando como se preparar para essa glória vindoura, né? Como que o povo deveria se comportar, como que o povo de Deus deveria agir. E a partir do versículo 59 está falando do conquistador, o vencedor de Deus. E aí, os últimos, principalmente ali do 63 em diante, fala mais claramente dos novos céus e da nova terra, como um paraíso recuperado, né? Então ele fala em termos bem gloriosos, bem grandiosos, falando ali da alegria eterna do povo de Deus. No próximo princípio que nós vamos observar é os temas recorrentes, ou os temas abrangentes, aqueles que aparecem várias vezes dentro de um livro. Eles aparecem várias repetidas vezes.
Isso nos ajuda a entender como a linha de pensamento vai evoluindo dentro do livro de Isaías. O primeiro tema que nós precisamos observar é o tema do orgulho. O orgulho de Israel, o orgulho do nosso coração. E o Senhor fala que os olhos do arrogante serão abatidos, a soberba será humilhada, né? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. Então, a rebelião de Israel, a rebelião das outras nações vizinhas e a nossa rebelião contra Deus tem uma raiz, que é o orgulho que está no nosso coração. Então, a nação de Israel muitas vezes é um retrato daquilo que nós temos dentro do nosso coração. Nós podemos ver o quanto eles se achavam arrogantes diante de Deus e o resultado que isso trouxe, a injustiça, a destruição que isso causou na vida deles, na história deles. E nos arrependemos. E o segundo tema é o tema, especialmente ali nos capítulos 7 até o capítulo 39, é o tema da confiança. Em quem você tem confiado? No capítulo 7, o Reino do Norte, que é Israel, junto com os sírios, eles vêm para fazer guerra contra Judá, o Reino do Sul, né? E Isaías então diz ao rei Acás, né, de Judá, para não fazer alianças com estrangeiros, e até promete um sinal. Mas Acás, ali mostrando uma falsa piedade, né, mostrando como se ele fosse o santo, né, ele se recusou a pedir um sinal, mas foi em busca de fazer aliança com outros povos, né? E isso deixou Deus furioso, né? Então veja ali Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito. Deus para te livrar? Será que você não confia em mim? Por que você está indo atrás de outros povos, né? E a confiança no Senhor, ela chega no auge quando a cidade de Jerusalém, aqui já mais para frente, no reinado de Ezequias, foi sitiada, foi cercada pelos assírios, né? Agora não é os sírios, é os assírios. Então eles vinham conquistando tudo, eles estavam destruindo todos. E aí o comandante ali, assírio, ele começa a zombar, o comandante do exército assírio começa a zombar, dizendo assim: não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês não são diferentes dos outros povos. Eu já conquistei os outros povos, os deuses deles não os puderam livrar. Por que vocês seriam diferentes? Onde estão aqueles deuses? Né? Eu destruí todos eles. Então por que o Senhor vai livrar vocês agora? Então o povo de Deus tinha esse dilema. Ou eles confiavam em Deus, ou eles se rendiam aos assírios. E nessa vez aqui, eles resolveram confiar em Deus, diferente, né, de Acás. E Deus os livrou de uma forma milagrosa, sobrenatural. Então a pergunta é: onde você tem colocado a sua confiança?
Um tema bem característico no livro de Isaías é apresentar a Deus como o Santo. O livro de Isaías, na verdade, Deus é o tema principal, né? E ele chama Deus de o Santo 30 vezes nesse livro. Então é bem característico de Isaías. No resto da Bíblia, esse nome quase não é citado. E por que Isaías tem um senso da santidade de Deus tão forte assim? Provavelmente por causa do seu próprio chamado. Em Isaías capítulo 6 nós vemos lá, né, que os serafins, né, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, na língua hebraica, nós não temos o superlativo, né? Então, nós falaríamos Santíssimo, né? Aí eles falam Santo, Santo, para dizer que é o superlativo do santo. Mas Santo, Santo, Santo seria como se fosse Santíssimo, né? Então, aquele que é mais santo do que qualquer outro santo. Esse é o Senhor. E santo significa ser separado, né? Então, Deus está num plano totalmente diferente. E nós vemos ali no versículo 3, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Como que a santidade de Deus chega ao seu máximo é quando toda a terra conhece essa santidade, essa glória de Deus. Então é esse o propósito de Deus, que a sua grandeza seja conhecida, que Deus seja desfrutado por todas as criaturas. E é isso que o move a fazer tudo, é isso que o move a salvar pecadores, né? Então, no capítulo 48 ele diz: é por amor do meu nome, é por amor de mim mesmo que eu faço isso. É porque eu não darei a outro a minha glória. Então nós aprendemos que Deus é santo e compromete sua própria glória. E desenvolvendo essa ideia da santidade de Deus, ele fala que Deus é incomparável. Ele não é como os deuses dos povos vizinhos, não é como os deuses das outras nações. Ele é quem governa a criação, ele é quem governa a história. Com quem vocês vão me comparar? Isaías 40. A quem eu seria igual? Diz o santo. Né? De volta aqui, o santo. Então, além de mim, não há outro. Né? Capítulo 45, versículo 21 e 22. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Olhando para trás. Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador não há além de mim. Volte-se para mim e sejam salvos, vocês e todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, saindo aqui de Israel, indo para todos possa comparar. 45 falou: Deus é o Redentor, Deus é aquele que salva. Apenas Ele pode salvar. Veja aqui Isaías 54. Eu sou, porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então vejo mais uma vez aqui a ideia do marido, né? A ideia do matrimônio. O Santo, mais uma vez repetida, ele é o seu Redentor. E aqui no versículo 8, num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor. Né? Uma condenação, eles seriam exilados, mas
Mas será que Deus vai salvar todas as pessoas? Todas as pessoas de todos os tempos, de todos os povos? Não. Ele vai salvar um remanescente. Veja ali, Isaías 10. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Isaías 6:13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Então, uma parte pequena, né? Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois derrubado ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Então, parece que o remanescente é apenas a santa semente. Está no singular aqui. Quem então que é essa santa semente? Capítulo 11 tem a resposta. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Chegamos no próximo tema, o servo. Nós temos, a partir do capítulo 42 até o 53, nós temos 4 cânticos do servo. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Isso daí faz lembrar algum texto. E daí nós temos ali o famoso Isaías 53, né? Que fala que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, né? Servo do Senhor. Mas também como nós também temos 4 cânticos falando sobre o conquistador. De 59 até o 63 nós temos esses 4 cânticos. Então no 59 fala que ele vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete de salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. 61, ele fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. De falar sobre esse servo e esse conquistador, nós temos também o último grande tema aqui que nós separamos, que é a noiva. Isaías 62, versos 3 a 5, fala: Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de a abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Então vejam só que visão gloriosa. Nós falamos no começo, né, de como Deus estava entristecido com o seu povo. Mas agora vejam, a restauração é de tal maneira que fala de Deus se alegrando, tendo prazer, se alegrando com a sua noiva, se deliciando com ela. Isso está falando sobre a sua igreja. Deus se alegra com a sua igreja, né? Não é por causa dos nossos méritos, por causa das nossas qualidades,
mas porque Deus nos restaurou, Ele nos redimiu, né? Ele nos purificou. E é só através de Jesus que nós podemos contemplar essa visão gloriosa da noiva redimida. Então, finalmente, nós precisamos ler Isaías à luz do Novo Testamento. Nós mencionamos que muitas vezes as profecias do Antigo Testamento têm vários horizontes de cumprimento, tem um cumprimento imediato e outro cumprimento mais adiante na história. E com certeza o Novo Testamento cita o profeta Isaías e fala que essas grandes, essas gloriosas promessas são cumpridas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz em Romanos, dizendo em Romanos 15, também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios é o Messias prometido. Ele aplica isso a Jesus. Citando Isaías capítulo 6, o apóstolo João diz, Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Então, quem que é ele? O Deus Santo que Isaías é elevado, segundo João, era Jesus. Então, Jesus é o Santo. E todos os 4 evangelhos citam as palavras de Isaías 40 para dizer que Jesus é o Deus que veio para salvar o seu povo. Então, em Lucas, versículo 4 a 6, João Batista, que veio preparar o povo, preparar o caminho de Jesus, ele explica o seu papel com a palavra de Isaías, falando, voz do que clama do deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Né? E continuando ali, toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Então Jesus é o Redentor para o qual Isaías apontava. Da mesma forma, também Jesus é o servo sofredor. Os autores do Novo Testamento sabiam que esse era o ministério de Jesus. Mateus escreveu, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. E não só o servo, mas também Jesus é o conquistador. Vejam só ali em Isaías capítulo 59, versículo 18, o primeiro cântico do conquistador fala que ele retribuiria a cada um segundo a sua, daria sua devida recompensa. E quem que em Apocalipse 22, versículo 12, diz que traria a recompensa de cada um segundo as suas obras? É Jesus. Então, nós poderíamos citar outros exemplos, mas que o Novo Testamento está cheio de exemplos que apontava para Jesus. Então, o livro de Isaías às vezes parece com um aconselhamento matrimonial, né? Que fala de um relacionamento, de uma aliança quebrada, de um relacionamento em crise. Mas Cristo, Ele é o cônjuge fiel, Ele é o noivo perfeito. E nós, mesmo que nós tenhamos sido infiéis, mesmo que nós estivéssemos com o coração duro, Ele resgatou, Ele purificou a sua noiva, né? E no final da história,
nós vemos apontando ali para Nova Jerusalém, onde nós teremos as bodas do Cordeiro, né? E nós desfrutaremos eternamente da comunhão com o nosso noivo. Então, conhecer um pouco mais da mensagem de Isaías, espero que esse panorama rápido, né? Algo com certeza bastante resumido, mas que nos ajuda a compreender a mensagem desse livro tão precioso, tão amado e tão enriquecedor para o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.